Nessa imagem a gente consegue identificar que a próstata ela tem várias estruturas diferentes dentro dela. E quando a gente vê essa ferradura, que a gente chama de zona periférica, normalmente onde abriga cerca de 90% dos tumores da próstata. Por que esse detalhe ele é importante? Porque se a gente olhar o canal da urina que está passando por aqui, os tumores que se desenvolvem na parte de trás não afetam em nada. Então o tumor de próstata ele é assintomático nessas fases iniciais. E aí vem a grande importância do homem buscar o atendimento e buscar essa parte de investigação. A recomendação das sociedades é a partir dos 45 anos de idade que os homens procurem as consultas com seus urologistas para justamente identificar essas alterações nas fases iniciais. A gente usa algumas ferramentas para fazer essa investigação. A mais importante delas é a dosagem do PSA. Então a dosagem do PSA ela tem que ser feita de forma anual. É um exame de sangue que é coletado, né, pelo laboratório e permite que a gente consiga avaliar essas alterações. Junto do PSA a gente tem o exame de toque também, que ele é muito importante, porque se vocês lembrarem que a doença normalmente se dá na periferia, um toque pelo canal do intestino permite que eu sinta essa região posterior da próstata e consiga identificar esse nódulo, que pode ser um nódulo suspeito. E através da biópsia da próstata a gente vai identificar se ele existe ou não e qual que é o grau de agressividade dessa doença para identificar as formas de tratamento. Bom, o câncer de próstata hoje é o câncer mais frequente do homem. A gente está falando aí em torno de 30 a 32% de todos os cânceres do homem são próstata, quase um terço de todos os casos. O segundo colocado nessa lista é o câncer de pulmão e o câncer de cólon, que são 8%. Então, de fato, o câncer de próstata hoje é o câncer mais frequente do homem. Por outro lado, ele não é o câncer que mais mata. Costuma ter uma evolução mais lenta, mais indolente, que permite que a gente diagnostique no início e que consiga ter uma excelente sobrevida. A gente sabe que se a gente identifica um câncer de próstata nas fases iniciais, a chance do paciente estar vivo em torno de 15 anos é de quase 99%, dependendo do grau de agressividade da doença. Quando a gente fala de uma doença já avançada, com metástases, né, quando a gente chega tarde, a chance de sobrevida em 5 anos cai para 30%. Então, identificar essa doença nas fases iniciais é muito importante para a gente ter um bom tratamento e conseguir dar uma sobrevida em relação a essa doença. A gente tem no Brasil uma morte a cada 38 minutos por câncer de próstata, que é um número bem elevado. A gente tem uma estatística que fala que em torno de 61 mil novos casos são identificados por ano no Brasil, né? E a gente tem uma estatística americana que diz que o risco dos americanos de terem câncer de próstata é de 1 em 9 norte-americanos. Então, uma incidência bem elevada. No Brasil, como a gente não tem um acesso, né, tão grande à parte da saúde, e como a gente ainda tem muito preconceito, 20% dos novos casos já são diagnosticados com uma doença avançada, né, o que faz com que a gente tenha uma mortalidade tão alta nesse cenário.